Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nossa lição de quarta-feira começa e o estudo da profecia a gente vai levar mais a sério hoje. Eu espero que você possa assistir o vídeo de hoje com a lição na mão, porque vamos precisar que você veja algumas coisas para entender bem. Se por acaso você ouvir sem a lição, porque você está ocupado fazendo alguma coisa, não tem problema. Reescute depois de novo esse vídeo com a lição na mão para que você possa entender bem o que eu vou explicar aqui hoje, porque é bastante interessante. É um assunto complexo, que é a questão da profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas se você vê o gráfico enquanto eu estou explicando, vai ser um pouquinho mais fácil. Não vou entrar em muitos detalhes, porque não é o objetivo da lição, creio que também sábado na igreja não vai ser o objetivo. A gente aprende bem isso quando a gente toma tempo, estuda e lê, faz um curso e tal. Mas hoje eu quero dar uma base legal para que você entenda bem essa questão das 2.300 tardes e manhãs, que tem a ver com o início da tua igreja, como eu mencionei ontem, ok? E que tem a ver com a morte de Jesus Cristo, a purificação, o início do juízo investigativo, tem tudo a ver com a nossa salvação, tem tudo a ver com a nossa igreja, com a nossa fé. Então é importante conhecê-la um pouco, ok? Enquanto isso, te peço, por favor, compartilhe o vídeo com outras pessoas, vai colocando aí algum comentário, fala de onde você está assistindo e diga para mim verdadeiramente, pastor, não entendi nada. Não entendi nada. Quem sabe, se tiver muita gente que não entendeu nada, eu posso fazer um vídeo mais longo, onde eu pego essa profecia e vou tentar esmiuçá-la mais, vou tentar gravar a minha tela, mostrando, tal, desenhando, e assim você vai poder ter um conhecimento um pouquinho mais profundo dessa profecia. Mas vamos tentar hoje, com o que a gente tem aqui, com o pouco tempo que a gente tem, para entender um pouquinho essa profecia. Se você está pronto, vamos então começar a lição de hoje. Então, o versículo de hoje não poderia deixar de ser outro, Daniel 8,14. Ele me disse, tudo isso levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado ou purificado. Em outras versões está purificado, na minha está reconsagrado. Tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã é um dia. Nós aplicamos aqui o princípio bíblico de um dia é igual um ano. Isso aí é de base, ok? Eu quero agora que você pegue a tua lição, se você pode, e vá lá na sexta-feira, porque a lição da semana traz um gráfico na sexta-feira. Porque, veja bem, o Guilherme Miller, quando estava estudando, ele pensou, peraí, os 400 anos que foram prometidos, né, como diz a lição, para que terminasse o cativeiro egípcio, aconteceu. No final dos 400 anos eles saíram. Depois temos os 40 anos de peregrinação do deserto, né, como foi prometido, aconteceu. Depois, os 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia, que Daniel estava preocupado e faz a oração em Daniel 9, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Porque ele quer entender um pouquinho esse negócio dos 70 anos, porque está terminando e parece que não vai acontecer nada. E também a questão das profecias das 70 semanas, né? Que são determinadas com respeito à vinda do Messias e à morte de Jesus. Então, quando ele vê que todas essas profecias têm começo, meio e fim, se encaixa, ele diz, mas se para todas essas profecias tem começo, meio e fim, para os 2.300 tardes e manhãs tem, não tem? E foi a partir daí que Guilherme Miller se interessou mais nessa profecia, né? Daniel 8, 9 e o Apocalipse também, e ele vai fazendo o estudo. Então, se você pegar o gráfico da sexta-feira, olha aí, se você pode, pega aí a tua lição, vai na sexta-feira, você vai ver esse gráfico, que é um gráfico simples, básico. Nós não temos um versículo aqui na Bíblia que fala o início das 2.300 tardes e manhãs ou dos 2.300 anos é na data tal. Não tem, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem é simplesmente a duração. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, mas em profecia bíblica 2.300 dias são 2.300 anos. Isso é literal. Então nós temos o período. Mas se a gente não tem começo, a gente não tem onde encaixar, ok? Mas se nós soubermos onde colocar o começo disso, nós saberemos o fim. E foi isso que fez com que Guilherme Miller continuasse estudando. Então, ele vai para o capítulo 9, porque quando Daniel tem essa visão no capítulo 8, versículo 14, Daniel estava tendo as visões e de repente chega essa informação de purificação, 2.300 tardes e manhãs, e Daniel não entendeu nada, ficou confuso. E Daniel, depois dessa visão, fala assim, mas senhor, o que isso significa? Então, mais tarde, ele orando, preocupado com outra coisa. Daniel está preocupado que os 70 anos estão terminando, eles estão no cativeiro, querem voltar para sua terra prometida, né? Querem voltar para Israel Senhor, por que não está acontecendo? A gente tem que voltar, o Senhor prometeu, não esquece, Jeremias, tal, o profeta, 70 anos, está naquela oração.
E vem então um anjo, né? Eu gosto desse versículo, porque o anjo diz, olha, quando você começou a orar, saiu a ordem, eu vim aqui para estar com você e tudo. Só que quando ele começa a falar com Daniel, ele vai falar de uma outra profecia das 70 semanas. Por favor, não confunda a profecia dos 70 anos, que é simplesmente o período de cativeiro do povo em Babilônia, com as 70 semanas, que anuncia a vinda e a morte do Messias. São duas profecias diferentes. Então, ele não entendeu nada de 2.300 tardes de manhã, estava preocupado com a profecia dos 70 anos, e de repente vem um anjo e começa a falar para ele da profecia das 70 semanas. Falei, que negócio é esse, né? Já estava complicado, agora vem complicar mais a vida. E aqui vamos ler comigo, se você está aí, né? Lê comigo. Versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Claro que a gente está falando aqui da vinda de Jesus, do Messias. Quem que vai cessar com o pecado? Só Jesus. Então, esse versículo 24 de Daniel 9 está falando, olha, 70 semanas para a volta de Jesus. Ou para a vinda de Jesus, do Messias. Então, Daniel agora está Nossa, ficou complicada a coisa, né? 2.300, 70 anos e agora 70 semanas. Mas essas 70 semanas está redondinha. Está dizendo que em 70 semanas, Jesus Cristo, o Messias, vai vir. Vai expiar o pecado. Vai morrer para salvar as pessoas através da sua morte e seu sacrifício. Ok? E aí vem o versículo 25. Dando uma luz, dizendo quando essa profecia das 70 semanas ia começar. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas, 62 semanas, e ela será reconstruída com muitos muros, com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então está dizendo aqui que essa profecia das 70 semanas vai começar quando sair um decreto para restaurar Jerusalém. Viu que agora já está respondendo para Daniel a sua preocupação com relação ao fim dos 70 anos. Mas, ao mesmo tempo, já está dando uma piscadinha para Daniel, dizendo, olha, Daniel, os 70 anos vai terminar, porque vai sair uma ordem, um decreto para vocês voltarem. Mas, quando sair essa ordem para esse decreto, saiba que vai começar uma outra profecia. Terminou os 70 anos, mas vai começar 70 semanas. As 70 semanas anunciam o quê? A vinda do Messias, o fim do pecado, como eu li aqui no versículo 24, ok? E isso vai sair quando vier o decreto, para vocês voltarem para Jerusalém, para Israel. Nossa! Então, ele recebe uma resposta que ele esperava, e ao mesmo tempo que ele recebeu uma coisa que ele não entendeu bem, que era 70 semanas, já recebe uma explicação. Opa! Então são 70 semanas, mais uma vez, princípio de ano. 70 semanas, 490 dias, ou seja, 490 anos. E aqui ele fala, versículo 26. Depois das 62 semanas, tem um período de uma semana, 49 anos, que é a reconstrução do templo. Depois 62 semanas, que vai começar com o ministério público de Jesus, ok? Primeira parte com a segunda parte vão fazer 69 semanas, que levam então para o início do ministério de Jesus com 69 semanas, ok? Versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo e o governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. E agora, vamos ler também o 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Agora a gente já encontra as 70 semanas, né? Que ele fala de 7, fala de 62 e agora vem a última, ok? Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, no meio dessa semana, depois de 3 anos e meio de ministério público de Jesus, faz cessar a oferta, porque Jesus agora é o Cordeiro de Deus, não precisa mais de cordeiro, entende? É isso que significa. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Então, tem vários outros detalhes que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente percebe que nós temos os 490 anos que levam até essa morte de Jesus,
A morte de Jesus acontece no final da primeira, no meio da primeira, na última semana, perdão, ali no meio, e depois de 3 anos e meio que Jesus morre, começa então a grande perseguição. Tem a morte de, em português o nome é como é o nome? Estevão. Então morre Estevão e a partir daquele momento a igreja começa a ser perseguida. Então aí termina a profecia das 70 semanas, ok? Então, por que a gente tem que falar da profecia das 70 semanas para entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Por quê? Porque quando, aqui a lição explica, quando fala que essa profecia foi cortada, se você perceber na tua lição, ali no gráfico, você vai ver que os 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, é um período bem longo. E os 490 anos, as 70 semanas, pega a primeira parte. Por isso que a Bíblia diz que essa profecia foi cortada. Cortada da onde? Cortada da profecia maior, ok? Então é por isso que ao saber o início das 70 semanas, você tem também o início das 2.300 tardes e manhãs. E como a gente sabe que isso aconteceu, o decreto para que eles voltassem para Jerusalém em 457 a.C., que se a gente faz depois o cálculo e não contamos o zero, porque no zero não conta, você chega a 1844. Então, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas é super interessante ver que quando Guilherme Miller, leu isso, entendeu isso e reestudou, isso encaixava direitinho. Então ele ficou super impactado e começou a pregar. E muitas pessoas passaram a se encantar com o estudo da palavra de Deus. E por isso houve todo esse movimento, como eu falei ontem, que originou na quinta parte dessas pessoas na questão da igreja adventista, ok? Só que para relevar aqui uma coisa que é muito importante, que eu espero não ter esquecido, está em versículo 24, cortadas. Olha, 70 semanas estão decretadas ou cortadas. Aqui está o segredo, no início do versículo 24, para você entender que o início das 70 semanas também é o início das 2.300 tardes e manhãs. Então, como a gente tem a data agora, né, porque a gente sabe historicamente que foi na terceiro decreto realmente de regresso, que é o oficial, que é onde todo mundo, onde a maior parte foi, dos que quiseram voltar, né, foi o oficial, que começa a contagem e chega então até 2.300 tardes e manhãs, que vão até 1844, ok? Então que você possa estudar mais as profecias, espero que você tenha entendido um pouquinho mais. Eu sei que é um pouco complicado. Se eu tiver tempo, se for necessário, a gente faz um vídeo mais calminho, explicando ali detalhes na tela para que você possa entender bem. Mas é super legal, super interessante, super impactante e dá muita confiança quando você vê e entende a palavra profética. É todo o bem que eu te desejo, que você possa dar mais a tua Bíblia e compreenda melhor a palavra de Deus. Um abração e a gente se vê amanhã para continuar e entender um pouquinho mais sobre esse decreto, ok? Tchau, tchau.